Nessa aula nós vamos falar sobre pontos notáveis do triângulo. É chique, hein? Então, a primeira ideia que nós vamos desenvolver é um triângulo qualquer. E aí nós temos uns segmentos que eles, neste caso, eu estou partindo do pressuposto que é um triângulo escaleno. Tudo é diferente. Então nós temos um segmento aqui, ó, AM, que está em laranjinha, CP, que está em amarelo, e BN, que está em azul. O AM, BN e CP, eles têm um nome. É o segmento de reta que sai do vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais. O nome desse segmento chama-se mediana. Quando ele sai do vértice e encontra o ponto médio do lado oposto, ele é a mediana. Então tanto faz o AM, BN ou CP são medianas. Se a gente pensar o ponto G, você quer encontrar o ponto G? Então você traça as medianas, porque o encontro das medianas é o baricentro, que é nosso ponto G aqui, ó. Baricentro é centro de massa. Exatamente essa a ideia aqui. Quando a gente olha para isso, eu vou tentar simplificar um monte de blá 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 aqui, simplificar a ideia, ó. Eu vou utilizar aqui só o AM como ideia, né? Mas para todos é a mesma ideia. O segmento de reta que vai do ponto de encontro das medianas, vulgarmente conhecido como baricentro, até o vértice, ele sempre vale o dobro, então estou chamando aqui, ó, de 2x, comparado a este pedacinho aqui, ó. Este pedacinho vale sempre o dobro, ó. Baricentro ao vértice é sempre o dobro do baricentro ao lado. Aqui vai ser como se fosse um x. Então suponhamos, se aqui vale 7, esse pedacinho vale 7, esse pedacinho vale 14. Se fosse outro, no azul aqui, ó, se este pedaço vale 2, este pedaço vale 4. GN vale 2, BG vale 4. Se o PG vale, sei lá, 8, GC vale 16. É sempre baricentro ao vértice é o dobro, baricentro ao lado é o pedacinho metade. Então é sempre dobro, metade, metade, dobro. É a mesma ideia, só que a gente vai falar de uma outra forma. Se eu pegasse como referência não os pedaços, mas o todo, pense aqui no AM, porque os outros casos serão iguais, né? Pensa aqui no AM, ó. Ele tem 2x mais um x, que é 3x. Então a gente pode dizer que o todo está sendo chamado de 3x. Aqui, ó, é duas partes em 3 possíveis. E aqui é uma única parte em 3 possíveis. Ah, então, ó, duas partes em 3 do todo, ó, do AM. Então, ó, o AG, ele vale 2/3 de AM, que é a mediana. GM vale 1/3 da mediana AM, ó. Esse pedacinho vale 1/3, ó. Uma parte em 3, duas partes em 3. O mesmo vale para todos, né, ó. O BG, ele vale 2/3 de AN, ó. BG, 2/3 de BN. GN vale 1/3 de BN. GN vale 1/3 de BN. Se eu pegar aqui, ó, baricentro ao vértice, ó, vale 2 e 1. Então é 2/3 e 1/3, ó. GC vale, ó, GC vale 2/3 de CP, que é o todo. GP vale 1/3 do todo CP. Observe que dos pontos notáveis é o único que nós temos uma referência aí frente aos tamanhos, aos segmentos. Então este é o encontro das medianas, é o baricentro ou centro de massa. O outro ponto notável é o ponto notável que a gente chama de incentro. Quem que é o incentro? Se eu tenho um triângulo, de novo, par do pressuposto que é um triângulo escaleno, tudo é diferente aqui. Então eu traço as bissetrizes. O que é bissetriz? Ó, o AM, o CP e o BN, neste caso, são bissetrizes. O que são bissetrizes? Segmento de reta que sai do vértice divide o ângulo em partes iguais. Olha o cuidado com o anterior. A mediana divide o lado oposto em partes iguais ou encontra o ponto médio do lado oposto. A bissetriz, ela divide o ângulo em partes iguais, ó. Então dividir o ângulo A em duas partes iguais, o ponto B em duas partes iguais, o vértice C em dois ângulos iguais. O encontro das bissetrizes é o incentro. Por que incentro? Porque é o centro de uma circunferência inscrita. Sempre válido, sempre válido. Neste caso, se eu pegar, ó, o IM, IP e N, ó, eles são iguais. Eles são iguais a quem? Ao raio da circunferência aqui inscrita. Então é muito importante verificar, ó, que isto aqui é o raio, isto daqui é o raio e este daqui é o raio. Então, muito importante aí de se verificar, legal? Uma circunferência inscrita aí, muito bonitinho. Um cuidado a se verificar é por causa do meu desenho, da maneira como eu descrevi ele, parece mais um triângulo isósceles, depende até um equilátero aqui. Mas se o triângulo fosse qualquer, veja que o raio tá aqui, ó, segmento
segmento de reta do centro, ó, até encontrar fazendo 90 graus. Porque veja, a bissetriz não faz o ângulo de 90 graus. Neste exemplo em particular, esse desenho está sendo, porque o segmento de reta que vai do centro até um ponto de tangência faz sempre um ângulo de 90 graus. Agora, cuidado, a bissetriz não tem nada a ver com isso. Se fosse nesse caso, ó, aqui seria o raio, aqui seria o raio, aqui seria o raio, ó. Mas veja que as minhas bissetrizes estão aqui, ó. Uma bissetriz está aqui, uma bissetriz está aqui e uma bissetriz está aqui, ó. Então eu redesenhei aqui essa figura para que não tenha este erro de achar sempre a bissetriz vai formar aqui exatamente no ponto de tangência. Não, muito pelo contrário, é uma fatalidade do universo acontecer isso. Em triângulos equiláteros, por exemplo, isso aconteceria. Mas cuidado, no caso aqui observem que as bissetrizes estão sendo aqui, ó, amarelo, laranja, vermelhinho. Bissetriz sai do verde dividindo este ângulo em duas partes iguais. Sai do verde desse ângulo em duas partes iguais. Sai do verde dividindo este ângulo em duas partes iguais. Então, muito cuidado. É o incentro, porque é o centro de uma circunferência inscrita. Então, aqui ficou bonitinho, mas pode ser um negócio fora de plumo aqui. Então, cuidado aí com essas afirmações a serem feitas. Geometria não é desenho, são propriedades. Cuidado, não se engane pelo desenho. O outro ponto notável é o ortocentro. Quem que está vinculando? Primeiro nós temos, ó, dado um triângulo qualquer, parto o pressuposto que é um triângulo escaleno, é tudo diferente. Nós temos aqui um segmento que vai do ponto A a M, que é o que é a ideia aqui, ó? É o segmento de reta que sai do vértice e encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Então, ó, sai do vértice, encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Sai do vértice, encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Sai do vértice, encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. O nome disto é altura. AM, BN, CP são alturas. O encontro das alturas é o ortocentro. É o encontro de retas ortogonais. Só que cuidado, observe que o desenho pode enganar. Geometria não é desenho, são propriedades. Então observe, se fosse um triângulo retângulo, observe que se eu encumprir da área, que eu estender minha altura vai para o infinito, então eu tenho que voltar para trás, ó. Este aqui, que é o ponto B, ele também acaba sendo o meu ortocentro. Porque quando eu pego, ó, do vértice, encontro o lado oposto ou prolongamento do lado oposto, fazendo 90 graus. BC, é o próprio BC. A B, exatamente, ó, sai do vértice, encontro o lado oposto ou prolongamento do lado oposto, fazendo 90 graus. Veja que o ponto B também é o meu ortocentro, se fosse um triângulo retângulo, por exemplo. Novamente, cuidado, que meu triângulo é esse aqui, ó, ABC. Este aqui é o nosso triângulo, ó, quem está trabalhando. Então, se eu fizer a altura referente ao lado AC, ó, faz um ângulo 90 graus, só que eu vou para o infinito se eu continuar para cá. Veja aqui, ó, eu disse assim, ó, a definição de altura é o segmento de reta que sai do vértice, encontra o lado oposto, ou isso aqui, ó, prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo 90 graus. Se eu continuar a altura, bato nesse ponto, continuo a altura, bato nesse ponto. Segmento de reta que sai do vértice, encontra o lado oposto, ou no caso, prolongamento do lado oposto, fazendo um ângulo de 90 graus. Observe que o meu ortocentro, ou encontro das alturas, está caindo fora do triângulo. O baricentro e o incentro tem que ser dentro da figura, porque ambos vão cair da figura. Agora, o ortocentro é um exemplo que pode estar fora da figura, né? Se a gente olhasse para o caso anterior, exatamente no ponto, no caso era o ponto B, o ângulo de 90 graus lá. Então, muito interessante esta ideia. Este ponto notável que nós vamos trabalhar agora, ele está vinculado a um segmento de reta. Veja, no caso da mediana, é um segmento de reta que sai do vértice, encontra o ponto médio do lado oposto ou divide o lado oposto em duas partes iguais, mediana. A bissetriz, ela sai do vértice e divide o ângulo em duas partes iguais. O ortocentro, ele sai do vértice, encontra o lado oposto ou prolongamento do lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Este caso agora não sai de lugar nenhum. É simplesmente o segmento de reta que forma um ângulo de 90 graus, assim como a altura, mas no caso que a altura não tem em comum, ele divide em duas partes iguais. Então olha o cuidado, ó. Esse segmento que chama-se mediatriz, ele divide um lado em partes iguais e forma um ângulo de 90 graus. No caso da altura, ela forma um ângulo de 90 graus,
mas não divide em partes iguais. A mediana divide em partes iguais, mas não obrigatoriamente faz um ângulo de 90 graus. A mediatriz, ela divide em duas partes iguais e faz um ângulo de 90 graus. O encontro das mediatrizes é o circuncentro. Então, se eu pegar o segmento de reta que divide um lado em partes iguais e forma um ângulo de 90 graus, é a mediatriz do caso referente a BC. A mediatriz referente a AB forma 90 graus, divide em partes iguais. A mediatriz referente a AC forma um ângulo de 90 graus, divide em partes iguais. O encontro das mediatrizes é o circuncentro. Ele ponto pi aqui. Então é o circuncentro, porque é o centro de uma circunferência circunscrita. Ó. Novamente, cuidado com o desenho. Tá ruinzinho o desenho aqui, ó, mas ó, esse é uma mediana. 90 graus divide em partes iguais. Essa é uma mediana. Mediatriz, ó, 90 graus, partes iguais. Essa aqui é uma mediatriz, ó, 90 graus, partes iguais. Observem que os três segmentos, tá bem ruinzinho aqui, mas quando tá lindo, bate exatamente nesse ponto, que é o centro de uma circunferência circunscrita, no caso de um triângulo retângulo. Como tem certeza que é retângulo isso aí? Qualquer triângulo inscrito em uma semicircunferência é um triângulo retângulo. No caso, se o triângulo fosse obtusângulo, ele é inscrito em uma circunferência, né? A circunferência está circunscrita a ele. Se eu pego a mediatriz, vai bater nesse ponto, porque não tem como ir para frente. A mediatriz divide em partes iguais, faz 90 graus. Mediatriz, partes iguais, faz 90 graus. Ao invés de cair fora da figura. Ortocentro, circuncentro, pode cair fora da figura. Para fazer o fechamento, o último ponto, ele é o encontro das bissetrizes externas. Então, como eu faço para encontrar, que o desenho fica meio pesatinho, né? Mas como é que a gente faz para encontrar uma bissetriz externa? Prolongamento do lado, aí a bissetriz externa seria esse laranja. Prolongamento do lado, aí a bissetriz externa seria esse amarelito aqui, né? Ó, bissetriz externa. Estou fazendo ela para ambos os lados. O azul aqui, ele seria a bissetriz externa do prolongamento deste triângulo. Estou pensando no triângulo ABC, difícil de enxergar aqui, né? Um pouquinho dolorido ele. Eu vou fazer com duas também, vou montar ele do zero para a gente entender melhor isso aqui. Mas observem que é o encontro das bissetrizes externas é o excêntrico, porque é o encontro de uma circunferência externa. Só que aqui eu não uso os três segmentos, porque não tem como ter três segmentos. São dois deles, né? Ó. Duas bissetrizes externas que se encontram formaria aí o centro de uma circunferência externa, né? Essa aqui ainda é pequenininha, vai lá, deu para fazer mais ou menos aqui, ó. Essa aqui é gigante, ó, porque o centro tá aqui embaixo. Essa aqui também é bem grandinha, ó, não deu para fazer o desenho todo, ela está neste ponto aqui. Eu vou trabalhar com duas bissetrizes do zero a partir do triângulo, só para poder ficar mais claro esse desenho. Vamos verificar a partir desses dois. Então, vamos supor que eu tenho aqui o triângulo ABC. A bissetriz externa seria o quê? Primeiro, o ângulo externo, eu faço um prolongamento do lado. Se eu dividir esse aqui em duas partes iguais, eu vou ter aqui uma bissetriz externa. Olha, para esse ângulo, o prolongamento dele é uma bissetriz, divide aqui o ângulo pela metade, não é uma bissetriz externa. Aquele ponto de encontro foi exatamente, ó, se eu pegar do ponto até fazer 90 graus aqui, ó, ele é exatamente o que? O raio da minha circunferência externa. Só vai ficar bonitinho, vamos ver, ó, o meu aqui deu 28, ó. Deixa eu fazer esse desenho. Ó, não ficou lindo não, mas seria este centro, ó, da circunferência externa. Duas bissetrizes externas se encontrando no ponto que é o centro da circunferência externa. Aqui dá batendo 90 graus, se eu pegar deste ponto até aqui, tem que obrigatoriamente fazer um ângulo de 90 graus. É o raio, né? Muito chique. Com esta ideia, nós terminamos aqui os pontos notáveis do triângulo. Gente, forte abraço para vocês. Foi uma honra aí. Falhou!